Ontem à noite, houve um incidente entre o avião em que estaria Nicolás Maduro e um avião Poseidon P-8. Há quem diga que esse avião pode ter chegado a Cuba e depois retornado à Venezuela. No momento, não há nenhum tipo de conclusão, nem evidência de um segundo voo, tampouco registro público. Foi o único voo registrado ontem à noite, e os sistemas comerciais de rastreamento de voo só registraram esse movimento, uma operação dessa aeronave que decolou por volta das 21h41 e pousou de volta às 22h26 no Panamá. Estou falando de dados públicos. O que foi que realmente aconteceu? Aqui vamos dar esse tipo de informação. Parece que houve uma tentativa de fuga por parte de Nicolás Maduro, por exemplo. Sabe-se que um desses aviões que decolou do aeroporto de Maiquetía permaneceu durante aproximadamente 25 minutos, executando um padrão anômalo. Foram 3 voltas sobre o Mar do Caribe, ao norte da costa central venezuelana, nesse mesmo período. Nesse momento havia um ativo de vigilância da Marinha dos Estados Unidos, o P-8 Poseidon, que estava em missão ativa na mesma área. Além disso, havia destroyers da frota dos Estados Unidos em posição de monitoramento na região. Por enquanto, há um silêncio absoluto de todas as partes envolvidas. Agora bem, dizem, estava Nicolás Maduro ali ou não? Depois de ver essa manobra anômala e a presença do caça norte-americano, é claro que algo aconteceu, apesar de não terem dado nenhuma informação oficial. Apenas hoje cedo, um congressista dos Estados Unidos declarou que esse avião foi enviado para buscar Nicolás Maduro e que, em determinado ponto da patrulha, o Poseidon desligou seu transponder e desapareceu dos rastreadores civis de voo. E isso é uma manobra padrão que se inicia quando há uma missão operacional ou classificada. Existe uma ambiguidade entre as fontes públicas e o que todo mundo comenta, e cada um tem direito a opinar. Dizem que o avião aterrissou de novo no aeroporto de Maiquetía, em Caracas, mas não há neste momento confirmação de que tenha completado a viagem a Cuba naquele instante específico, porque muitos afirmam que sim. Mas como há silêncio oficial, não existe ainda nenhum tipo de declaração. Então, temos de tomar a informação que temos e analisá-la. É muito provável que se trate de Nicolás Maduro ou de um indivíduo de alto valor do seu círculo mais íntimo. Vamos supor que fosse Nicolás Maduro que tentou uma fuga de emergência para buscar um refúgio seguro diante de toda essa pressão e do que realmente está acontecendo. Ele decola, inicia o plano de fuga, mas algo dá errado. Pode ter havido, embora não tenham divulgado, um aviso dos Estados Unidos. A inteligência norte-americana, ao detectar esse plano, provavelmente enviou uma confirmação através de canais secretos ao piloto ou ao próprio regime, dizendo: sabemos muito bem quem está nesse avião. Se continuar, será interceptado. É melhor voltar a Caracas. É sempre melhor assim, e já dissemos muitas vezes, porque não derrubariam um avião apenas porque Nicolás Maduro está dentro. Sempre ressaltamos que a bordo podem estar outras pessoas, cônsules, embaixadores de outros países que não têm culpa de nada, mas seriam usados como escudo, como reféns. Por isso não fazem isso. Mas por que não o interceptaram? Provavelmente não tinham certeza absoluta de que Maduro estava ali. Porém, o padrão de espera coincidiu exatamente com o tempo que o regime demorou para decidir o que fazer. Então, a fuga não foi unânime. Uma facção rival dentro do chavismo também percebeu o que estava acontecendo e pode ter participado da decisão rapidamente, dando a ordem de abortar a missão, apesar de o avião já estar no ar. Outra hipótese que está sendo considerada é que, claro, a presença do P-8 Poseidon era visível. Maduro sabia disso também, e, sabendo que estavam sob intensa vigilância, esse voo poderia ter sido uma espécie de operação para sondar. Poderia ter sido um teste para medir a velocidade e o tipo de resposta dos Estados Unidos. Também é possível que tenha sido apenas uma manobra de distração.
Mas, neste momento, o mais provável de tudo isso de que falamos são os fatos que podemos confirmar. O avião, a rota, a manobra anômala, e tudo isso parece apontar para uma tentativa de fuga de Nicolás Maduro. Ou poderia ser outro indivíduo, mas não acreditamos que fosse Diosdado Cabello ou Padrino Lopes. Essa é a parte mais sólida que podemos inferir. A tentativa de fuga fracassada é a versão mais aceita no momento. Uma falha técnica também poderia ser, mas isso quase não tem explicação. Seria coincidência demais, e coincidências não são críveis agora. O avião dando voltas justamente quando o Poseidon estava ali e surge um problema? Não parece casual. Neste momento, qualquer voo de Caracas para Cuba é relativamente normal, dentro do padrão. O que não é normal seriam voos de Caracas para a Rússia. Esses estão sendo vigiados também. Existe a possibilidade de que, dentro dessa normalidade, o plano fosse levar Nicolás Maduro até Cuba e, de lá, realizar uma fuga posterior para a Rússia. Por quê? Porque também é normal esse tipo de voo de Cuba para a Rússia. O que não seria normal, tendo Maduro ainda em território venezuelano, seria um voo internacional direto até a Rússia. Isso exigiria um avião comercial grande como esse, de grande porte, com muita capacidade, etc. Portanto, existe sim a possibilidade da fuga fracassada, um alerta de segurança, a presença militar e a decisão de recuar. Isso é o mais simples. A sequência mais provável neste momento foi: houve uma fuga, o avião decolou. Há uma missão de exfiltração, digamos, com Nicolás Maduro. Há uma detecção, a presença militar, a rede de aço os intercepta, e há um alerta que é o checkmate, uma comunicação direta ao piloto numa frequência de emergência, uma mensagem diplomática urgente através de algum tipo de canal que ainda possa estar aberto, e essa manobra do Poseidon movendo-se em posição de interceptação óbvia. E esse Poseidon atua como uma advertência visual, claro que podia fazê-lo, porque a distância até Cuba é bem curta comparada com Moscou. Então, naquele momento, não houve, a menos que tivessem sido desligados, mais movimentos, porque para fazer uma interceptação não basta apenas esse avião, são necessários pelo menos mais 2, e já explicamos como isso é feito. Não há sinais de que tenha havido uma interceptação, o que significaria que precisariam obrigar a aeronave a descer, e recordemos que há um lugar em Cuba onde poderiam fazê-la aterrissar. Agora bem, o que se comenta é que se tratava de uma missão de fuga e que essa missão foi abortada. Outros falam de uma rejeição por parte de Cuba, mas isso é quase impossível neste momento. Para acontecer, teria que haver pressão direta dos Estados Unidos sobre Cuba, e isso teria que ter sido feito há algum tempo. Pode ser, mas também parece que esse plano de fuga foi uma tentativa não coordenada, parte de uma decisão tomada no pânico. Assim, em Havana não tinham essa informação e se negaram naquele instante a ser cúmplices de uma jogada arriscada e mal planejada. Portanto, as evidências sugerem de forma esmagadora: não se tratou de problema técnico, nem tampouco de uma espécie de isca para ver a reação. Foi de fato uma tentativa de fuga ou de uma exfiltração para levar Nicolás Maduro, que acabou sendo detectada e neutralizada em tempo real por uma operação de vigilância dos Estados Unidos. Para isso existem esses aviões. Hoje a Recho, que também acompanha muito disso, trouxe outra informação de inteligência, a de que havia outro avião, um menor, que agora se dirige para Margarita. Isso foi desde ontem à noite. Era um avião para voos intercontinentais, ou seja, provavelmente carregado de ouro e ativos de Nicolás Maduro. Agora, esse outro avião seria o principal, mas o menor é mais ágil, como um jato corporativo, e poderia ter outro objetivo ao seguir em direção à ilha de Margarita. Isso porque, como não conseguiu sair pela porta principal, um voo direto a Cuba, agora estariam movimentando a peça mais importante, Nicolás Maduro,
para lá. Essa é uma tática. Começam a buscar uma localização doméstica segura para sair do foco de Caracas. De Margarita, iniciam uma série de novos planos para uma segunda fase de fuga mais discreta, seja em um avião menor, seja em um navio, ou aguardando que a vigilância dos Estados Unidos relaxe para tentar outro voo dali. Essa é uma manobra para romper o rastreamento. Ao menos ganham tempo. Além disso, a ilha de Margarita é uma fortaleza natural. Conta com base aérea tática e presença naval, e dali o regime pode realizar algum tipo de movimento e se isolar da pressão de Caracas. Por agora, a captura de Nicolás Maduro parece ser um fato, ou sua rendição. Estamos vendo sinais de alguns aviões, e Arrecho comentou no Twitter para não darmos crédito, mas há um indício de um avião Reach, que é de comando de mobilidade aérea, o que indica que os Estados Unidos continuam movimentando ativos logísticos de vigilância na região. Tudo isso continua em andamento. Aparentemente, podemos falar que este foi um fracasso de tentativa de fuga internacional e que agora o regime precisará mudar de estratégia e buscar outro tipo de saída. Porque, senhores, aqui ou ele se rende, ou o fazem desaparecer, ou fica um tempo entrincheirado. Mas nenhuma dessas opções pode durar para sempre. É questão de tempo. A única oportunidade real que ele tem neste momento é fugir. Mas uma fuga em seus próprios termos. Por que digo em seus próprios termos? Porque não creio que haja tanto movimento para firmar um acordo com Maduro, mas sempre existe a possibilidade de que, se Maduro entregar algo, não seja apenas sua rendição. Como sempre repito, e Rubio também sempre disse, o problema não é só Maduro, mas também os que estão logo abaixo, e entre eles está Diosdado. Então, se ele entregar algum tipo de informação valiosa, poderíamos ver que o máximo que conseguiriam seria um acordo especial. Já disse antes, de 20 a 25 anos de condenação, reduzidos talvez para 15, e depois uma saída em liberdade condicional, algo nesse sentido. Isso é possível. Improvável, mas possível. E a verdade é que não queremos isso, já que todo esse movimento foi feito para deter Nicolás Maduro nos termos corretos. Mas tenho que dizer, não vão dar a Maduro nenhum tipo de tratamento especial. Você aceitaria que Nicolás Maduro fosse libertado e enviado à Turquia, recebendo o que chamam de passagem dourada, um exílio de luxo, em troca de evitar muitas mortes e que isso não se transforme em um caos? É uma questão difícil, porque envolve empatia e o valor das vidas em jogo, o custo humano. E com tanto movimento, o que se quer ver é Nicolás Maduro detido. Deixo isso no ar, porque pode parecer impensável, mas poderia ocorrer. O que é certo é que isso continua. Temos também outras questões em discussão. Havíamos falado sobre Cuba como escala para a Rússia. Essa é uma probabilidade de 50%, pois seria uma jogada no mundo da espionagem, e complexa, dada a vigilância intensa de agora. Outra coisa que circula é que há uma suposta alerta de inteligência, ainda não confirmada, de que no momento estariam ocorrendo tensões internas, uma informação plausível, mas ainda não corroborada. Fala-se de pessoas detidas e que o gabinete inteiro estaria sendo investigado e monitorado. Mas vamos esperar informações mais concretas e palpáveis para frente. Por agora, agradeço muito a sintonia e aqui embaixo digam o que vocês acham. Deixem seus comentários e lembrem-se de se inscrever em nosso canal.